Fala, torcedor tricolor, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que que a mídia esportiva tá falando do nosso amado São Paulo Futebol Clube aí. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa seu like aí, mas sem mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Fizemos uma brincadeira aqui, colocamos uma interrogação. O elenco do São Paulo ajudou a gente a montar o cara perfeito desse time. Dá só uma olhada. Arboleda. Todos são muito bons marcadores, mas eu vou falar Arboleda. Arboleda neles! Oscar. Tira aí. Vou tirar aí. O melhor passe é o Alisson. Ferreirinha. Eu. Lucas. Oscar. Oscar. Lucas. Alisson. André Silva. André Silva, marca do artilheiro. Luciano. Olha ele aí! Luciano! Pro São Paulo! Então, olha só como ficaram os atributos desse jogador ideal do São Paulo. Na marcação, o Arboleda. No passe, Oscar, a inteligência ficou dividida entre esses três caras aí, Lucas Moura, Oscar e Alisson. No drible só deu Ferreirinha e o André Silva ficou pra próxima. Na finalização, o pessoal escolheu o Luciano. E aí, torcedor do São Paulo, você concorda? Vem, participa com a gente, ó. Tá aqui, ó, hashtag GloboEsporteSP. E teve jogador que fez história no São Paulo, que anunciou que tá pendurando as chuteiras. O lateral Rafinha oficializou ontem a aposentadoria dele do futebol, aos 39 anos. Rafinha que defendeu o São Paulo entre os anos de 2022 e 2024, fez 117 jogos pelo clube. Rafinha que também conquistou o título da Copa do Brasil em 2023. Grande jogador o Rafinha. Esse assunto com mais calma aqui no programa. Agora, Tapia, reforço do São Paulo, chegou, jogou e já falou também. Eu sou São Paulo, sou tricolor do Morumbi. Quando a vitória é grande, mas começa antes da grandiosidade ser exibida. Os dois gols de Luciano. Luciano! Ele é mortal contra o Corinthians, Luciano! Luciano, rodou time pra caramba pra se consolidar aqui. Se tiver desistido, você não seria o terceiro maior artilheiro da década, do século de São Paulo. A defesa maiúscula de Rafael. Rafael passou anos no Cruzeiro lá até ter uma oportunidade. Anos, jogou, foi pro Atlético, teve uma lesão grave e hoje tá aqui, é o capitão do nosso time. A presença implacável dos defensores. Ferrarese, Arboleda, todos os estrangeiros, eu nem imagino o que vocês passaram no país de vocês pra chegar aqui. Imagina se tivesse desistido. As palavras de Lucas Moura pareciam proféticas. E hoje é guerra, e a guerra se vence assim. E é isso que eu peço pra vocês hoje. Guerreiro afastado, guerreiro machucado. Oscar sentiu as costas. Os dois devem voltar em cerca de 2 meses. O time sentiu aquelas palavras ainda no vestiário. E manteve o tabu, 2 anos e meio sem perder para o Corinthians no Morumbi. E o recém-chegado Gonzalo Tapia teve a chance de viver alguns daqueles instantes. Entrou no lugar do artilheiro da jornada. La verdad que fue impresionante. Foi impressionante, viu o ambiente que se formou para o clássico. É o Morumbi, né, Tapia? Empurram. O movimento que gerou em todo o estádio. Isso é muito imponente. Te dá uma energia extra de querer jogar, de querer ganhar o clássico. Motivação máxima. Creio que não será assim só como foi no clássico, mas todo ano. Isso é maravilhoso, disse o chileno. E olha que nem tava lotado, Ele foi viu? apresentado depois da estreia, tem 23 anos de idade, joga como atacante pela direita e também como centroavante. Foi um pedido de Hernan Crespo e já estava no radar do São Paulo. Empréstimo até o fim de junho de 2026, com opção de compra. Não penso nisso de convencer ninguém neste momento. Vou no dia a dia, focado a cada jogo, fazendo bem, treinando bem, pensando em ganhar. Esse clube tem que ganhar sempre, seja onde for. É isso que eu penso
disse Gonzalo Tapia. Pé quente, ele foi. Gonzalo Tapia viu o São Paulo interromper uma sequência de 5 partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. Eram 4 derrotas e 1 empate. A vitória contra o Corinthians pode ser uma virada de chave? É o que a gente vai ver. Quinta-feira, o tricolor paulista desafia o Juventude em Caxias do Sul. O time gaúcho tem 5 pontos a menos que o São Paulo. 2 jogos a menos também. Está em 18º lugar na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas vai ganhar lá Daí, a importância dentro. dos 3 pontos, mesmo fora de casa. Se a vitória no Clássico mudou o astral, não pode ser um fim, apenas um recomeço. Palavras do comandante. Deve ser normal. O São Paulo deve jogar assim, sempre. Contra todos, não somente o Clássico. Então, o caminho é esse aí. Nenhum dos inúmeros pendurados tomou cartão. O 4º maior artilheiro do time na história do Brasileirão está voando, agora com 56 gols. E o estreante está otimista. Bons sinais para seguir no caminho. Cicinho, segundo o presidente do São Paulo, ainda há uma busca por um meio-campista e também por um lateral que seja versátil, não é, de movimentação. Então o São Paulo provavelmente não vai parar por aí, deve contratar outros jogadores. E isso enche o torcedor são paulino de esperança, porque o São Paulo tem sofrido muito, Renata, com lesões, né? Agora vai perder por 2 meses o Oscar. Então são setores do campo que realmente precisa de contratações. A lateral esquerda era uma das posições aí que se cogitavam trazer mais um reforço, mas o Wendel finalmente estreou pelo São Paulo, né? Então isso também dá uma tranquilidade maior. Mas tem dinheiro para contratar lateral? Tem dinheiro? Assim, o futebol, às vezes você consegue fazer... Tem dinheiro? Às vezes você consegue fazer negociações sem dinheiro, né? Então, assim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas que o São Paulo precisa de jogador. Passa essa fórmula lá pro Corinthians. Exatamente. Poxa, o Corinthians está tentando contratar um cara de 32 milhões. Então, assim, são coisas que... Mas se tratando de São Paulo, a esperança do torcedor é para que chegue. O Tapia chegou, assim, não está em ritmo ainda, mas já demonstra ali muita vontade. Isso para o torcedor já agrada. Mas o São Paulo precisa de mais reforços, sim, porque não dá para ficar contando, esperando o Lucas, ficar esperando o Oscar, enfim. O São Paulo precisa... Concordo, Cicinho. Edu, o São Paulo deu uma respiradinha também na tabela, venceu o Clássico que ganha moral, é o jogo talvez mais importante do ano. Mas independentemente disso, a gente sabe que nas Copas tudo tá legal. Agora, no Brasileirão, ainda tem que melhorar mais. Melhorar mais e deu um alento também, né, Renata? Esse jogo, para o São Paulino, mostrou a mudança da postura. Você vê um time mais ligado, um time com mais vontade, mais concentrado. Vibrando. Vibrando. E é claro, em um clássico tudo isso envolve, né? A gente quer ver agora uma sequência, né, do time do São Paulo jogando dessa forma. Então, é claro, você vindo de uma vitória diante do seu maior rival, que é o Corinthians, isso dá confiança para a sequência. Agora, o São Paulo tem no seu treinador a grande expectativa de que possa fazer um grande trabalho. Dias melhores, Quem né? sabe, trazendo mais reforços, possa ajudar aí na sequência da temporada. E o problema também, Rona, são as lesões no São Paulo. Caleri, Rian Francisco, Lucas Moura, agora o Oscar. Jogadores importantes, Luiz Gustavo, e que não estão à disposição, não estavam à disposição do Subeldia e nem agora do Crespo. Então, mas uma coisa boa que eu vi nesse clássico é que tem que manter essa pegada. Agora, o torcedor não quer menos que isso, cada jogo, porque se o São Paulo entregar da forma que entregou no clássico, é difícil ser batido. Por mais que estejam essas peças fora, como você falou, daqui a pouco eles vão estar voltando, vai estar encaixando num grupo que está uma pegada, porque eles comemoraram do começo ao fim. E vibrando dentro de campo a pegada. Teve um contra-ataque no final do jogo, não sei se foi o Garro que levou essa bola pela ponta, tinha 3 em cima dele. Então, se o São Paulo for assim contra o Juventude, já era pro Juventude ir lá também, para qualquer outra equipe. Porque fica difícil você bater uma equipe que chega um na marcação, outro na sobra e outro no encalço do cara. E o São Paulo fez isso. Final do jogo, todo mundo comemorando, peito aberto, teve as lesões, isso é verdade. Mas se continuar assim, bate o Flamengo, bate o Palmeiras, quem mais? Bate o PSG, bate o Cruzeiro, bate o Chelsea. Se o São Paulo continuar assim, bate todo mundo. O Ronaldo é muito louco, viu?
aí o sonho Ronaldo, bate o foi bem sonho o também. próximo adversário do São Paulo, o Juventude, que está na zona do rebaixamento, que ganhou do Lanterna, faz uma campanha ruim. Então é um jogo que o São Paulo pode fazer 3 pontos fora de casa, sim. Exatamente, o Juventude tem jogos a menos do que o São Paulo, né? Então é queira ou não, um concorrente direto aí. E o São Paulo tem que fazer prevalecer a sua força. O Juventude tem a questão do mando de campo, mas se fizermos comparações, o São Paulo é muito mais time. O Juventude é concorrente direto do que o São Paulo? Rebaixamento? Ué, o São Paulo... O São Paulo está pensando em rebaixamento? Não é pensando em rebaixamento. Onde que ele está posicionado, ignorante? Não, eu tô perguntando pra você. Será que você não tá vendo a tabela? Você não tá vendo a tabela? Ei, você ganhou do Corinthians. Você acha que o nosso concorrente é o Palmeiras que tá lá em cima? Não é, o o Edu, ele só olha pro Cruzeiro, o Palmeiras esquece do Santos também, Eu tô vivendo a realidade. Eu não quero pensar no Santos, é amanhã. Eu não tô iludido igual aquele ali. Tá com a mesma pegada do São Paulo, que é isso? Exatamente, Deu na minha canela. Agora, tudo bem contigo? Bom dia ao Bruno, aos comentaristas, ao Fã de Esportes. Olha, bem mais tranquila essa semana do São Paulo, a vitória no Majestoso, claro, trouxe a tranquilidade necessária para o Hernan Crespo trabalhar para os 2 jogos da semana. O primeiro já é quarta-feira contra o Juventude. Vou dar só um detalhe, né? Previsão meteorológica para Caxias do Sul da quarta-feira na hora do jogo, 6 graus. Então, além de trabalhar o que vai fazer em campo, São Paulo tem que trabalhar como jogar nesta temperatura. E domingo tem o Fluminense, são as 2 próximas partidas para que o time possa se desvencilhar de vez da proximidade da zona de rebaixamento. Dentro de campo, para jogo, 2 dúvidas. O Wendel, que entrou de última hora no lugar do Enzo Dias e foi bem no clássico, ou a volta do Enzo Dias, que já está trabalhando depois de um mal-estar no aquecimento do último sábado. E no meio-campo, sem o Oscar, que vai passar de 4 a 8 semanas se tratando de um problema nas vértebras, o provável substituto é o Alisson. Outra alternativa seria mudar o esquema tático, sair de um 3-5-2 para um 3-4-3 e jogar com mais um atacante contra o Juventude. Fora de campo, o São Paulo já tem aí metas de contratação. Além de um lateral direito e de um zagueiro, também agora o São Paulo quer um jogador para o meio-campo, um meio-campista ofensivo. Por quê? Porque o Oscar vai demorar para voltar. Então, qual que é a lógica de um time sem grana? Quem sabe achar um lateral direito que jogue como zagueiro pelo lado direito, sendo um destro, matar uma contratação, matando 2 posições, e aí com a grana que sobraria, contratar o meio-campista. O duro é achar jogadores de qualidade nas 2 situações no mercado, mas o São Paulo está atrás. Ontem foi apresentado o jogador Gonçalo Tapia, e ele explicou o motivo dele ter escolhido o Brasil e principalmente o São Paulo para tentar desenvolver o futebol que ele perdeu no River Plate, mas que tinha muito na Universidade Católica na temporada passada. La verdad, lo que me motivó es venir a un equipo grande en Brasil, a San Pablo, que pelea por todo. Todas las competencias siempre va a estar ahí por el campeonato, que eso es lo más lindo. Y me motivó yo también el cuerpo técnico, todo el proyecto que tiene el club, todo lo que piensan de mí que puedo dar hacia el equipo. Así que nada, la verdad que muy contento de estar acá. Amanhã, último treino aqui no CT e viagem para o sul do país. Preciso responder agora se Puma Rodrigues, lateral direito uruguaio de 28 anos de idade, pode virar reforço do São Paulo. O jogador está negociando a rescisão do seu contrato com o Vasco. Completamente fora dos planos do técnico Fernando Diniz nas 3 partidas pós-Copa do Mundo. Foi reserva em 2 contra Botafogo e Del Valle e nem sequer foi relacionado para a partida contra o Grêmio. Tem contrato até dezembro, precisa jogar para voltar a ser convocado para a seleção uruguaia. Até por isso, o Vasco e o Puma tentam chegar a um acordo. O nome do atleta foi oferecido ao São Paulo, até porque o tricolor busca um lateral direito. A informação que eu obtive é de que o São Paulo não se animou com a ideia, mesmo lembrando que o Puma tem apenas 5 partidas no Campeonato Brasileiro, o que permite a ele se mudar para outro clube da Série A. Só para completar, a situação do Puma é tão ruim no Vasco que o Paulinho, que estava sendo negociado por empréstimo com Volta Redonda, o negócio foi cancelado. Saideira sobre o São Paulo. Importante lembrar você e também os dirigentes do Tricolor que o São Paulo hoje já conta com 9 estrangeiros. O limite é justamente de 9 por partida, embora um só volte em 2026. Eu me refiro a Jonathan Calleri. Essa notícia que eu vou dar para você é sobre contratações também. A história é a seguinte, para a gente falar rapidinho. O São Paulo, vou repetir, o São Paulo está sendo denunciado pelo Corinthians por cantos homofóbicos no clássico do fim de semana.
Lembrando que o Corinthians foi o único time punido por isso no futebol brasileiro até aqui. E o São Paulo está sendo denunciado. Mas o outro assunto é o seguinte, Arnaldo. O São Paulo, já que falando em contratações, olha a manchete. São Paulo tem Danilo do Flamengo como referência em busca por reforço. Não precisa desmaiar. Vai com calma, respira fundo e comente. Em qual aspecto? Aspecto de jogar em duas posições ou aspecto de idade ou todas as alternativas contempladas? A ideia do Tricolor é ter um atleta que possa atuar como ala direito e também como zagueiro. Aí a prioridade é ter um jogador que possa brigar por posição com o Cédric. E querendo ou não, que venha de graça, né? Porque o Danilo veio de graça. Entendeu? Vem cá, o jogador 24 anos de alguma seleção. Oi? Nós estamos falando do mesmo esporte, do mesmo campeonato. Pois é. Da mesma modalidade. Não, né? Parece não, né? Mas é isso que o São Paulo quer depois de ter apresentado o Tapia ontem. Sabe o que acontece, Tironi? Curiosamente, o São Paulo está disputando as mesmas coisas que o Palmeiras e o Flamengo. Você vê como é que é? Futebol, né? Os mesmos campeonatos. Parece uma piada, mas é. Cara, o São Paulo tinha um jogador, né, que fazia um pouco essas, não exatamente como o Danilo, mas o Juan Tressoldi era um jogador que era zagueiro pelo lado direito e às vezes poderia fazer o lateral, né? Quando você não tem dinheiro, você tenta contratar alguém que possa fazer mais de uma função, né? Em vez de contratar dois, você contrata um. Essa é uma das coisas mais difíceis do mundo, até porque o Danilo, não o Lavieri, o Danilo do Flamengo, já não consegue fazer lateral direito, certo? Não consegue. Ele só joga na zaga e mesmo na zaga ele está estourando, né? Não tem milagre. O Cédric, até agora, ele não estourou, não sei como. Não acho simples. Aí o São Paulo, desde que perdeu ou cedeu o Igor Vinícius ao Santos e devolveu o Juan Tressoldi, ele passou a ter um buraco na zaga e na lateral direita, né? Aí vamos ver se ele mexe aquela fórmula mágica. Não tenho dinheiro, o cara tem que saber. E vamos lá, né? Eu acho essa composição também esportiva, do jeito que o São Paulo está atuando agora, ela não casa. Para lateral, o São Paulo precisaria de um jogador mais ofensivo do que o Cédric, porque o São Paulo está jogando num sistema com 3 zagueiros, certo? E precisaria de um zagueiro para uma eventualidade. Ele só tem 4 no momento, né? Precisaria de 2 jogadores e não de um que faça as 2 funções, né? Quem faz 2 funções? Ferrarese. Joga de lateral, joga de zagueiro. É isso. O Ferrarese é um jogador que o São Paulo não teria mais condição de contratar, porque ele é novo, que ele custava caro, que ele foi emprestado pelo Grupo City. Então, não se empolga, Tironi. São Paulo, mercado São Paulo. É isso aí. É uma outra coisa, uma outra realidade. Então é isso daí, torcedor São Paulino. Para você que chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, o São Paulo, né, vai enfrentar o time do Juventude aí na quinta-feira, né? Um jogo pro São Paulo que vai ter seu grau de dificuldade, justamente porque o time do Juventude é um time que luta para não cair e que tenta fazer do estádio dele, digamos assim, o ambiente mais forte para ele conseguir jogar, né? Tenta ali fazer um mini caldeirãozinho ali para tentar ali fazendo seus 3 pontos e escapando da zona de rebaixamento. O time do Juventude que tem jogos a menos e hoje dá com 5 pontos ali de diferença pro time do São Paulo. Cara, eu acredito muito na vitória do São Paulo, E como o Cicinho veio falando aí, né? O time do São Paulo é um time que sim, precisa contratar, precisa. Só que o treinador ele tem que se adaptar no momento com que ele tem. De última hora, né? Com o Puma Rodrigues, ele foi um lateral que foi aí sugerido para o São Paulo, só que a diretoria do São Paulo não gostou muito dessa sugestão. Eu confesso para vocês que eu gostei, porque é um lateral ofensivo, é um lateral que vem sendo convocado para a seleção uruguaia, então o cara tem seu valor, apesar de que
o Diniz não quis ele, né? Deixou o cara ali até como terceiro lateral ali do Vasco. Confesso para vocês que a gente não tem informação para saber o porquê disso, mas eu enxerguei como um bom negócio para São Paulo, porém o São Paulo não enxergou. E o São Paulo está procurando um modelo de contratação diferente. Um exemplo é o Danilo. Danilo que está no Flamengo hoje. O São Paulo quer um lateral daquela forma, um lateral que consiga atuar na lateral e consiga atuar ali como um zagueiro. E é um modelo de contratação muito difícil, mais ou menos como que a gente tem hoje no nosso elenco, o Ferrarese. Ferrarese é esse cara. Só que para o São Paulo vai ser difícil achar um jogador dessa forma e ainda saindo de graça, né? Vai ser muito complicado mesmo. E o São Paulo também está no mercado aí atuando aí, que houve informações aí, né? Que o São Paulo também quer um meio-campo. Quer um meio-campo também, justamente por causa da lesão de Oscar. E acredito muito que esse entendimento do São Paulo querer um meio-campo é por entender que o Lucas não será capaz de fazer essa função, né? E eu fico muito triste, porque eu entendo que o Lucas pode fazer um meio-campo ali e ele trouxe a Copa do Brasil para nós jogando pelaquele setor ali, né? O setor do meio-campo ali. Ele ficando atrás de Luciano e André Silva ali, cara, para mim ia ser um timaço, principalmente no ataque, principalmente pela dinâmica que ele conseguiria dar para esses atletas ali que iam estar do lado dele, né? Mas o São Paulo não entende isso e tá atrás de um meia um meia armador para até tá suprindo o Oscar aí nesses momentos aí que o atleta se machucar ou até ficar suspenso, né? Eu vi muita gente falar que não era para ter vendido o Matheus Alves e etc. Cara, o Matheus Alves estava muito verde ainda para mim. Eu não consigo ver ele como um atleta que ia assumir essa responsa. O Rodriguinho, para mim, era um atleta que já deveria estar preparado, mas também não consegue ali se firmar no time titular. Confesso para vocês que eu não sei porquê. Se não me engano, já tem 3 ou 4 anos que o Rodriguinho já está no time do São Paulo aí, no time principal, e não consegue aí se firmar como uma grande promessa que ele era na base. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!